Bom dia, boa tarde, eu sou a Cíntia Lin da Ipsos. Hoje a gente tá aqui no nosso Ipsos Creative Cast com a Valéria, Mariana e Renata. E aí, gente, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certinho. Bom, hoje o tema é a gente falar sobre como anda a criatividade hoje em dia. E criatividade sempre foi um tema que a gente sabe que é amplo, é complexo, tem diferentes definições e como é que a gente mensura a criatividade também, né? E aí, quando a gente começa a falar nisso, a gente trabalha em pesquisa de mercado, é natural que a gente comece a falar de pesquisa com dados de pesquisa. E o que a gente sabe? A gente sabe que teve uma pesquisa feita em Cannes com os profissionais de marketing, onde a gente perguntava sobre o valor da criatividade nas empresas. E o que eles falavam? 67% deles falavam, eu vejo valor em criatividade. E aí, quando a gente perguntava, ok, mas você consegue defender isso pro teu CFO? Né? Cara de mistério de Renata. E aí, só 12% tinham essa segurança de falar sobre o poder e a valoração da criatividade. A gente, como pesquisador, a gente tem justamente essa função. A gente chama esse gap ali de creative gap. É o gap que tem, essa lacuna que tem justamente entre explicar a criatividade e valorizar a criatividade. Para valorizar a criatividade, a gente precisa mensurar. E como é que a gente faz isso? Para a gente começar a falar disso, a primeira pergunta é: o que é criatividade, gente? O que é criatividade? Bom, vamos lá. Criatividade depende muito da cadeira que você senta. Eu acho que essa resposta ela vai variar. Ela é relativa. Então, eu acho que se a gente parar para pensar para as agências, para as indústrias de maneira geral, criatividade vai ser algo que é muito mais técnico, é uma ferramenta, é um método. Então, eles já sabem, existe um processo para se aprender algo para depois se replicar. Então, assim, é muito mais pensando nesse método mais funcional, tá? Mas eu acho que, assim, de novo, vai variar muito. Então, o que a gente sabe aqui na Ipsos é que a criatividade, ela é diferente, principalmente pensando no consumidor, né? É algo que não é só um método, é algo que pode ser mensurado, sentido. E o que é? Você sabe que a gente já fez um estudo, né? Com os consumidores, justamente para entender isso. Sim. A gente fez... Primeiro, a gente começou com uma pesquisa mais qualitativa, onde a gente conversou com várias pessoas e entendeu o que é criatividade do ponto de vista do consumidor comum. E vieram, obviamente, coisas que a gente também diria, né? Quando uma coisa é surpreendente, quando um roteiro ele é engraçado, ou então quando alguma coisa é super emocionante. Então, essas palavrinhas que já estão no nosso dia a dia, que a gente também já relaciona com criatividade, também vieram. E depois dessa pesquisa, a gente se aprofundou um pouco mais, né? E a gente fez um estudo mais robusto, que hoje, inclusive, é um estudo que norteia grande parte das nossas análises, né? É um grande direcional, inclusive, para a gente falar sobre criatividade com o mercado, que é a abordagem do Misfit, que se baseou em mais de 2.000 anúncios que foram avaliados na nossa base de dados. Esses anúncios, eles já são avaliados pelos consumidores em cima de determinadas características. Algumas delas, inclusive, essas mesmas sobre criatividade, né? Então, se é um anúncio surpreendente, divertido, emocionante. E o mais interessante é que justamente essas características foram as que realmente se diferenciaram e na questão de chamar a atenção. Então, os anúncios que se destacaram nesses quesitos foram justamente os anúncios que tinham maior potencial de chamar atenção, de deixar memórias mais marcantes na mente dos consumidores. Legal. Caramba. E você, Rê, o que você acha desse mindset? O que te chama atenção aí? Eu gosto muito porque a criatividade, ela tá em diferentes áreas, né? Cinema, arte, dia a dia, de como a gente inventa a nossa famosa gambiarra Brasil. E quando a gente conecta com Misfits, com esses 3 pilares, que é a experiência criativa, fit, empatia, a ideia, é um conjunto perfeito, porque tudo começa com uma ideia. E essa ideia, ela precisa, de fato, trazer uma informação que seja relevante, diferente, que conte algo novo, né? Porque
Quando a gente olha para a comunicação, sempre que algo novo surge, bem informado e que tem ali uma questão que você fala, nossa, quem sabe isso é para mim? Já conecta com a identificação, com o quanto que aquilo, né, combina com essa marca, ou ela tá diferente, ela tá me promovendo algo novo. E se tudo isso ainda se conecta com uma experiência criativa, que aqui no caso é muito conectado com a atenção, né? Nossa, essa marca está se comunicando comigo, mostrando que me entende, mostrando que tem algo que para mim vai ser uau, relevante, e ainda me faz prestar atenção de uma forma única, né? Algo que eu comentaria com vocês aqui nessa sala. Então, ela é muito completa, essa abordagem de Misfits, porque entrega o que é a criatividade dentro de diferentes contextos e diferentes mercados para diferentes categorias. Que não adianta ser só criativo também, né? Exato. Esse é só um pedaço ali de uma peça de comunicação. Ela precisa também... O contexto é importante. E a gente consegue conectar tudo isso olhando para esses 3 pilares. Não, e o que você está trazendo quando você fala, se conecta comigo, no final é sobre empatia, né? E a gente sabe pela nossa base de dados que a empatia, quando ela é vinculada à experiência criativa ou insight, aquela ideia criativa, ela traz anúncios que são, em geral, 20% mais eficazes, né? É coisa pra caramba. Não sei se os nossos clientes sabem, ou todos, os principais com certeza sabem, mas pra gente continuar com essa conversa, a gente vai assistir uma propaganda. E aí a gente vai comentar essa propaganda, hein? Vamos lá. Uau. Ui. E aí, gente? Eu fico pensando o tanto de dinheiro que foi gasto pra fazer essa propaganda, reunindo todos esses nomes dessas celebridades, né? Eu acho que esse é um ponto até pra gente pensar, porque normalmente quando marcas usam celebridades, influenciadores, esse é um tema. Será que vai valer a pena? Precisa valer muito, porque afinal de contas a gente sabe o quanto que é caro as marcas considerarem celebridades, enfim, nomes, grandes nomes como esses em comunicações, né? Vou aproveitar e provocar. Estamos falando de um anúncio de Copa do Mundo. Você falou celebridades. No caso aqui temos jogadores ultramaster famosos. Copa do Mundo, ruído publicitário, jogadores. Qual marca não está usando algum desses jogadores para se comunicar Ou hoje? códigos de futebol, né? Com Exato. códigos de futebol. Será que isso aqui se destacaria no nosso ruído publicitário? Vou fazer, então, uma defesa. Vou defender. Vai. Eu achei um aspecto muito interessante nesse anúncio, que foi o quanto a marca, ela de fato estava inserida na história. Muito. Uma coisa que eu converso sempre com os meus clientes, quando a gente faz analisa uma campanha de comunicação e vê problema de brain linkage, eu sempre brinco com eles que, assim, uma boa maneira de você entender se um criativo ele vai ter uma forte associação com a marca é você fazer a pergunta aberta de Tell a Friend, que é uma pergunta que é assim, fale sobre essa história como se você estivesse contando a um amigo. E é impossível contar essa história desse anúncio sem falar de Lego. Impossível. Então, por mais que eles tenham usado as celebridades, e de fato, em época de Copa do Mundo, a gente sabe que elas vão estar em pelo menos 5 marcas, cada um deles. Eu acho que o anúncio, ele tem a marca, ela, sem dúvida, ela é mais forte até do que as celebridades usadas. O que você tá querendo dizer, Mari, é que assim, aqui é um bom exemplo a marca conseguiu usar muito bem as celebridades.
que você tá querendo dizer é isso, que eu acho que o segredo é esse. O ponto não é usar celebridade, mas é como eu uso. Né? E aqui tá super claro que assim, a história inteira, a gente sim percebeu os nomes, a gente olhou mais literalmente olhando a marca. A marca é mais a marca está no importante. centro da história, né? E esses jogadores estão ali brincando com ela. E não são qualquer jogadores, né? Não. Eles pegaram ali os considerados A os massa. melhores do mundo. Então, assim, se você olha para aquilo ali, qual era o risco da marca ser ofuscada, né? E sabe um ponto que me chamou a atenção também? É que assim, a gente que tá acostumada, enfim, todos os dias a analisar propaganda, enfim. Aqui tem algo que é assim, não é falado nada, né? A gente Nada. não tem praticamente mensagem, é o comercial inteiro, né? Assim, não tem locução, não tem lettering, que são recursos que a gente acaba vendo que funcionam, né? Quando a gente fala de efetividade de comunicação também tem isso, mas aqui é assim, a criatividade é na veia. No final né? acaba sendo uma propaganda que convida a gente a participar. Porque na hora que você vê cada um deles sendo apresentados individualmente, você já entende o contexto da competição entre quem vai ser o melhor, quem vai levar a taça. E a música coordena Sim, dá ritmo. leva a gente pra essa historinha, a gente fica imerso pra saber quem que vai levar a taça no Exato. final, né? Tem um suspense. Tem ali. um E é um suspense anúncio bacana. global, né? Porque a gente viu Sim. Messi, me ajudem aí com os nomes dos Sim. jogadores. Mbappé. Vini, quem mais? O M. O francês. E o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Não sei se vai ter desdobramentos com outros jogadores, mas pelo menos traz uma inclusão e poderia descer para qualquer mercado. Exato. E tem um fechamento legal, porque no final quem vence é o consumidor, né? Exato. E tem uma questão nesse anúncio que, de certa forma, é um pouco parecido com o que a Havaianas faz. Nossa, eu tinha Que pensado é quase agora. da celebridade ser sempre um fã da marca, né? Uhum. Então, acho que essa vontade deles... Tudo bem que ali ele tá representando a vitória da Copa do Mundo através do brinquedo, mas eles também estão brincando. Se divertindo. Se divertindo, exatamente. E eu acho que uma coisa legal também que a gente até conversou quase agora é que o quanto que é acompanhável Sim. aqui essa história, né? Você tava comentando comigo que já fizeram isso, teve um desdobramento pra O Diabo Veste Prada. Estão fazendo Ah, edição é? limitada do salto do Lobotã com Quero os personagens. ver. Então, olha que legal, porque a gente sabe também que a história, né, o quanto que você vê, isso é acompanhável ou não, esse é um tema também que a gente fala muito no nosso trabalho. E dá Eu acho vontade que de super ter mostra. também. Porque eu falo, Dá. eu queria ter um bonequinho do Lego que a taça. Agora, vocês levantaram 2 pontos que a gente ainda não falou aqui, que é, você falou do investimento. Eles gastaram mais de 8 milhões de dólares Exato. só pro casting, né? Então, fora toda a produção, que vai ser bem menor comparado ao casting dessas celebridades. E se a gente tivesse escolhido outros jogadores, será que teria funcionado com o mesmo impacto? Ou seja, qual que é o poder da escolha da celebridade aqui? Eu acho que não. Também acho. Eu acho que a escolha de todas as celebridades, ela foi muito assertiva. Porque, na verdade, a história por trás ali, pegaram jogadores que representam seleções muito Importantes. fortes, né? A seleção de Portugal, a seleção da França, a seleção do Brasil, então, da Argentina, que foi o último campeão mundial. Então, seleções muito fortes com jogadores icônicos. Então, fazer essa substituição seria muito difícil. Perderia o E, de encanto. fato, fez parte da história, porque todos querem todos querem ganhar a Copa, né? Exato. Então era importante realmente que fosse com eles. E eles têm história, têm consistência. Será que é uma propaganda que de repente vai ser usada daqui a 4 anos? Será que a gente pode pensar? Será que eles vão se manter nesse pódio? Então gera essa curiosidade Sim. também, gera esse gancho também, porque são de fato jogadores consistentes, que a gente viu já na Copa passada, né? Então tem uma jogadores questão de que- escolha, né? Quais são os drivers de escolha de uma celebridade ou de influenciador? Aí, Mariana, pra você, hein? Acho que tem alguns jogadores ali mais polêmicos, né? Mas tem 2 escolhas ali extremamente seguras, como o Messi e o Cristiano Ronaldo, que têm vidas profissionais e pessoais excelentes, assim, muito corretas. Então, são jogadores que têm um prestígio e também muita credibilidade. Qualquer um ali, né? O francês tem também, não tem?
Ele é mais Eu novo, acho que né? o- Eu Vini- apostaria que sim, talvez tenha um tema de conhecimento da celebridade, mas eu acho que influência no tema, talvez todos tenham. A gente tá falando isso com base no nosso estudo, né, de celebridades, porque a gente sabe quais são os drivers que dirigem a influência de uma celebridade. E aí começa justamente com a questão da confiança. A confiança é o principal driver. E se eles trazem isso através do esporte, da profissão deles, isso já também traz... foi legal, porque eles mesclaram esses Carrega. jogadores que já estão há um bom tempo na estrada com jogadores também mais novos. Sim. E é interessante que também eles têm características diferentes, né? Então, por exemplo, o Vini Júnior é um jogador que ele tem uma postura, né, muito brincalhona. Ele tem, assim, esse perfil que é totalmente diferente do Messi, que é um cara super sério. Então, eu achei bacana também essa combinação que eles fizeram. Tá, e aí, gente? Ó, aqui a gente tem uma plaquinha aqui, eu quero ouvir vocês falarem de uma vez só, hein? É Miss ou Misfits? Vou contar até 3, hein? Misfits. Misfits. Sim. Misfits. Arrasaram. É bom. Lego É tá muito de bom. parabéns, né? Lego Com tá de certeza. parabéns. Eu gostei. Já vou Gente. encomendar a minha. Quero só ver, vamos Eu ver. quero a taça. Eu quero a taça também. Agora imagina o valor, o quanto que vai estar caro, porque Lego já é caro. Então agora vai ficar... É, a percepção de valor tá trabalhada Podia aí, vir né? ao E é uma McDonald's. edição limitada, hein? Podia vir no fica a dica pro McDonald's, McDonald's, né? o bonequinho. Pelo menos a mini taça. Collab aqui. Ipsos Ó. também vende ideias, então. Oi, Mas, gente, eu tô super animada aqui, mas a gente vai ter que encerrar esse nosso Ipsos Creative Cast. Tô curiosa pra saber dos próximos filmes da Copa. Eu Mas também. até lá, um beijo e até a próxima, né? Beijo, Valeu. tchau, tchau. Aê!